Estamos iniciando pela TV Suprem, braço de comunicação da União Planetária, mais uma entrevista do movimento 2022-2030, o Brasil e o Mundo que Queremos, uma parceria da Universidade de Brasília, através do Núcleo de Estudos do Futuro, do Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares, com a União Planetária. Hoje teremos o privilégio de conversar com o professor Vitor Henrique Paro. Vamos revisitar sua infância e juventude, sua formação básica e universitária e os caminhos que o levaram a ser uma figura importante na educação brasileira. O nosso convidado é graduado em Pedagogia e mestre em Educação pela Universidade de São Paulo e doutor em Educação e História Política e Sociedade pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. É também livre-docente pela USP. Foi pesquisador sênior da Fundação Carlos Chagas e professor titular da PUC de São Paulo. Atualmente é professor titular, colaborador sênior da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo. É coordenador do Grupo de Estudos e Pesquisa em Administração Escolar, o GEPAI. Atua na área de educação com ênfase em políticas educacionais e administração de unidades educativas. É autor, entre outros, dos seguintes livros: Administração Escolar e Introdução Crítica, Gestão Democrática da Escola Pública, Por Dentro da Escola Pública, Reprovação Escolar, Renúncia à Educação, Educação como Exercício do Poder Crítico ao Senso Comum em Educação, Crítica à Estrutura da Escola, Professor, Artesão ou Operário e O Capital para Educadores. Publicou 47 artigos em revistas científicas, 38 capítulos de livros e 50 livros. Orientou 18 teses de mestrado e 24 de doutorado. Supervisionou 2 pós-doutorados. Recebeu prêmios e homenagens, dos quais destaca membro honorário da Academia Paulista de Educação, cidadão paulistano pela Câmara Municipal de São Paulo e professor emérito da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo. Muito obrigado, professor Vitor Henrique Paro, por ter aceito o nosso convite. Na minha primeira indagação, pediria para revisitar sua infância e juventude, sua formação básica e universitária e os caminhos que o levaram a ser um professor e pesquisador na área de educação. Por favor. Pois não, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui falando com você, Isaac. Bom, essa pergunta leva muito tempo a resposta, mas eu vou ser bastante breve. Bom, eu nasci no interior, nasci na roça, fiquei morando na roça até os 19 anos de idade. Meu pai era sitiante lá no interior de São Paulo, descendente de italianos, e fiz lá o antigo ensino primário. Depois eu fiz o ginasial ali também, e aí vim para São Paulo, na cidade de Guarulhos, eu fiz o meu antigo curso científico. Depois fiz pedagogia, mestrado em educação, doutorado em educação, livre docência em educação, e assim por diante. Bom, são esses os títulos que eu fiz, que eu cursei, os diplomas que eu tive. Na verdade, sobre a minha infância e adolescência, eu fui uma pessoa tímida, mas um tímido ousado, né, que sempre extrapolava a sua timidez. E uma coisa importante que foi muito marcante foi eu sempre estar sendo estimulado, quer pela minha mãe, quer pela escola, que era autoritária, que era tradicional e tudo mais, mas sempre estimulando para o saber, para o conhecimento.
E é interessante essa coisa de plantar logo na criança essa preocupação em saber. Você se torna universal ao conhecer, ao ter contato com bons autores. Então, veja, uma coisa é você ficar lendo coisinhas de autoajuda ou coisas para você ficar melhor, outra coisa é você ler clássicos. E eu tive a felicidade de, quando criança, por mais pobre que nós fôssemos, nós não éramos pobres, nós éramos sitiantes e tal, mas desligado da cultura. Meu pai era analfabeto, minha mãe semi-analfabeta, mas o meu pai trazia sempre de cá, da cidade, que ele ia buscar, ia vender leite na cidade, ele sempre trazia revistas, e a revista que vinha muito era a revista Cruzeiro. E eu gostava muito, eu pegava essas revistas e lia muito Milor Fernandes. Então, veja, um dos meus educadores foi Milor Fernandes. Independentemente de tudo, ele era um cara universal. Ele nos trazia preocupações com aqueles cartoons e com toda aquela fala afiadíssima dele. Ele me trazia, hoje que eu percebo isso, ele me trazia preocupação que era universal, que era com o mundo. E eu sempre tive essa preocupação em fazer alguma coisa no sentido dos outros. Tive uma educação, infelizmente, religiosa, católica, né? Com todas as desgraças, pelo menos esse aspecto parece que foi na minha personalidade, que era essa questão de evangelizador, de fazer bem para os outros, de se abrir, de levar os outros a compreender. Isso foi um passo para, quando eu fiquei adulto, eu me interessar pela pedagogia, pelos estudos de educação no qual eu estou hoje e me sinto muito bem. Então, grosso modo, é isso que me levou. Mil vicissitudes, eu acabei tendo muita sorte, acima de tudo, sorte. Não foi por mérito meu, aquela bobagem de empreendedorismo, para mim não existe. Tive muita sorte, encontrei pessoas que me ajudaram, fiz coisas com ótimos professores na USP, depois principalmente na PUC, onde eu encontrei uma concepção de mundo mais avançada, mais materialista, e com essa sorte eu acabei sendo esta coisa que eu sou hoje. Muito interessante, né? E citou a Milor Fernandes, né? Na revista Cruzeiro, né? Aqueles Grande mais... gênio, eu sou fã, sempre fui fã do Milor Fernandes. Aliás, o meu cachorro se chama Milor. Opa! Que bom, que bom. Eu me lembro muito bem da revista Cruzeiro, do Amigo da Onça, né? Também, era Era uma Péricles. página do Cruzeiro. Professor Paro, em 2015, apresentou um trabalho em um congresso com o título A Sociedade Participa da Educação? A Escola Pública na Atualidade Funciona? Como compara 2015 com 2023 nessas temáticas? Uma comparação rápida, tem que ser bastante sintética, bastante, vamos dizer, universal, né? Temos bastante amplos. A educação, a sociedade não participava da educação, a escola pública não funcionava e continua do mesmo jeito. Não do mesmo jeito, continua não funcionando, mas não funcionando com outras variações. Sempre esteve tomada por interesses privados de grupos, né? Nada contra o privado, nada contra a iniciativa privada. O duro é quando esse privado se prevalece e desgraça com o público. É que os grandes empresários, hoje, inclusive, grandes organizações desses empresários, como a Fundação Leme, Todos pela Educação, a Ayrton Senna, etc., que não estão absolutamente preocupados com a educação, estão tingindo para que a educação continue tão ruim quanto sempre foi. Então, nesse sentido, infelizmente, não houve mudança. Agora, é interessante a gente já botar de início. Eu tenho um livrinho que se chama Educação como Exercício do Poder, que eu trabalho bastante isso. Para falar que a educação não é boa e para falar que a escola não educa, é preciso ter um conceito de educação, que é completamente diferente da educação do senso comum, pela qual, infelizmente, se pauta ainda a nossa educação. Veja, perdão, professores, pais, diretores, etc., e principalmente alunos. Eu estou falando em geral. Claro, existem escolas boas, pouquíssimas, mas, no geral, na amplidão daquilo que o Brasil precisaria como uma educação de verdade, realmente não está funcionando. Por quê? Porque ainda, mesmo as pessoas bem intencionadas, ainda procura
um conceito de educação completamente ultrapassado, aquele de que alguém ensina o outro, que alguém passa conhecimento para o outro. Cientificamente isso não existe, não se passa conhecimento. Tá? Além disso, o objeto da educação não pode ser apenas conhecimento. O conteúdo não pode ser apenas conhecimento. A educação, no conceito que eu tenho, para ser bastante breve, não é passagem de conhecimento. A educação, primeiro, que não é passagem, é apropriação. Então, você coloca aí no lugar do autor o próprio educando. Então, é apropriação. Apropriação de quê? De cultura. Cultura é conhecimento e informação, mas não apenas conhecimento e informação. Nada contra isso, pelo contrário, conhecimento e informação é base de praticamente tudo. Mas conhecimentos, informações, valores, ciência, filosofia, arte, crença, tudo isso que que o homem produz historicamente. Tudo aquilo que não é natureza, que não acontece espontaneamente, nós chamamos de cultura. E a cultura é sempre produção humana, do homem como ser genérico. Então, nesse sentido, é o papel da educação. E esse conceito de educação não é levado em conta. É como se alguém passasse. Veja, já é um conceito que tem um viés autoritário, como se eu sou sujeito, eu sou educador e o outro é objeto. Não, eu sou sujeito, sou educador, e o outro também é sujeito e educador. Não é como, por exemplo, um trabalhador qualquer, eu produzo a mesa, eu faço a mesa, ou como médico, eu curo fulano. Em educação isso não existe. Em educação, eu propicio condições para que o outro se eduque. Então, por isso, existe uma coisa a qual me prendo sempre, parece até que fui eu que inventei isso, não, isso é produto da ciência, de todos os grandes educadores da história, os maiores educadores, começando por Montaigne, passando por todos os grandes educadores da escola FOB, Strack, Macarenco, Paulo Freire, Anísio Teixeira, todos os grandes educadores. E esse conteúdo é o seguinte: a criança, o educando, a criança, o adulto, o educando, só aprende se quiser. Porque o objetivo da educação é levá-lo a fazer-se sujeito. O que nos diferencia de uma anta, o que nos diferencia de uma ameba, é o fato de que nós temos vontade, que nós somos sujeitos. Nós queremos realizar a nossa vontade. A educação é a apropriação da cultura para que nós nos façamos humano histórico. Porque quando nós nascemos zero. Tábula rasa, praticamente nada. Praticamente não, excepcionalmente nada de cultura. Nós nascemos mera natureza, mera necessidade natural. Nós nos transformamos em seres humanos, e seres humanos cada vez melhor, à medida em que nos apropriamos da cultura. Isso é educação. Infelizmente, a nossa educação, as nossas políticas educacionais não é pautada por esse objetivo. TV Suprem. Para uma nova consciência, uma nova televisão. Em 2018, publicou pela editora Cortez o livro Professor, Artesão ou Operário? Aqui. Poderia destacar os pontos importantes dessa obra? Olha, muito rapidamente, o primeiro ponto é levar em conta esse conceito de educação, de que o professor é um trabalhador que transforma o seu objeto de trabalho é aquele que é transformado, mas esse objeto de trabalho não é mero objeto. Esse objeto de trabalho é sujeito, que é o educando. Então, é uma abordagem marxista, uma abordagem do ponto de vista do materialismo histórico, do ponto de vista científico, não é curiosidade simplesmente, é uma pesquisa feita e que tem toda uma fundamentação no conceito de educação e no conceito de trabalho. Os próprios economistas não conseguem definir trabalho propriamente. O conceito de trabalho é o seguinte: uma atividade adequada a um fim. E aí, o que eu acho importante é mostrar a singularidade do trabalho do educador. O trabalho forçado na sociedade capitalista é forçado por quê? Porque quando você produz alguma coisa, não é aquilo que é o teu objeto. Você, como trabalhador no sistema capitalista, o que você pretende é o salário, que é externo àquela atividade, tá? Porque você é explorado e tem que receber um trabalho.
como prêmio de consolação por você ter feito um trabalho que não lhe interessa. Tá? Então, veja, ao mesmo tempo, o teu objeto de trabalho não é sujeito. Ele é mero objeto, ele é o contrário do sujeito. Então, veja, o marceneiro que faz uma árvore, uma tábua, só pegar um exemplo bastante prosaico, que faz uma mesa, ele não precisa pedir para a mesa, ô mesa, posso te cortar, posso te serrar? Porque a mesa é mero objeto. No caso do educando, não. Então, ele pode fazer um trabalho forçado. Ele pode, inclusive, fazer esse trabalho triste, com raiva, revoltado contra o seu patrão, e mesmo assim pode fazer um bom trabalho. Porque a raiva fica nele, ele faz um trabalho externo, um trabalho de transformar o objeto. No caso do trabalho do educador, não. Como a ciência chegou à conclusão de que o educando só aprende se quiser, ele tem que se desejar, então, o trabalho principal do trabalhador, do professor, é precisamente levá-lo a querer aprender. E isso é uma ação política. Entendendo política, eu recomendo meu outro livrinho lá, Qualidade do Ensino, a Contribuição dos Pais, em que eu falo sobre esse assunto. Aqui o livrinho Qualidade do Ensino, a Contribuição dos Pais. O político, na verdade, é o exercício do poder. Poder social. Poder nesse sentido, você levar o outro a agir de acordo com a sua vontade. Mas veja, no senso comum e nas ciências políticas liberais, etc., da própria economia liberal, poder parece que é sempre sobre alguém. Não, o poder pode ser sobre alguém, aí você nega a condição de sujeito do outro, você o transforma em mero objeto, mas pode ser também com alguém. Então, eu convenço o outro, eu faço com que o outro haja de acordo com a minha vontade, dialogando. Ele me modifica as vontades e eu modifico a vontade dele. Esse é o tipo de processo de relação necessária pelo próprio conceito de educação para que a educação se faça. Então, veja, o trabalho do professor não pode ser trabalho forçado. Ele precisa ganhar um salário bem sim, mas ele não pode ser alguém que só vai à escola por conta do salário. Isso é criminoso. Tá? Não é aquele sacerdócio, aquela bobagem que se costuma falar, não. Ele tem que ser um ser autônomo. Ele, trabalhador, autônomo, propicia condições para que o aluno, o educando, se dispõe a aprender e o educando constrói o seu aprendizado. Percebe? Ele se apropria. Veja, não existe passagem. Quando eu propicio condições para que o educando se aproprie de um determinado elemento cultural, um saber, um conhecimento, um valor, etc., isso passa a ser dele, porque ele se apropria deste elemento cultural, sem deixar de ser meu. Não existe uma transmissão. Esse é o tipo da educação. E é esse o trabalho, eu diria para vocês que estão me ouvindo, esse ponto de vista, infelizmente, é inédito. Eu nunca vi nenhum autor trabalhar isso. Os autores muitos autores costumam vomitar Karl Marx e nunca leram Karl Marx. Ou sempre leram alguma parte do Karl Marx quando criança e não se apropriaram dos valores e da ciência marxista. Então, é isso. Professor Paro, a educação básica no Brasil está longe de ter a qualidade necessária, né? Uhum. Qual seria o papel das universidades para que a gente tenha uma educação básica de primeira qualidade? A pergunta podia ser invertida. O que a educação básica pode fazer para que o ensino universitário seja melhor? Não se forma professor apenas na universidade. O que a universidade tem que fazer é se apropriar do saber, da cultura. Então, isso é que precisa, apropriar verdadeiramente, tá? Da cultura em todos os sentidos. Então, eu completaria essa questão falando sobre o livro que eu acabo de lançar, que é O Capital para Educadores, que, se não me engano, é a próxima questão que você me mandou aqui. Veja, é preciso
que aqueles que querem mudar o mundo não façam apenas palavras-chave, nomes bonitos, e não sigam simplesmente um mestre, um profeta, um mito. É preciso, e esse é o grande recado, essa é a nova ética, que supera a tradicional ética judaico-cristã. Você não tem que fazer o bem simplesmente para ganhar o céu, ou simplesmente para se colocar no lugar do outro. Você tem que, você e o outro, colocar-se no lugar da humanidade. Então, o conhecimento da humanidade inteira. E para esse conhecimento, é preciso saber como é que se dá a injustiça, como é que se dá, por que existe pobres. Então, este é o livro. O Capital para Educadores, que eu lancei recentemente, a primeira edição já está quase esgotada. É um livro totalmente revolucionário, porque ele tem um glossário com 80 termos. Ele é um livro que, inclusive, é um livro híbrido, o primeiro livro híbrido que eu tenho notícia, porque você, além de ter os capítulos, são 18 capítulos curtos, para você compreender realmente. Compreender o capital, o que é? Compreender como é que se dá, por que existe valor. Professor quase nenhum sabe disso. Como é que você vai explicar para a criança por que existe centavos, reais, dólares, euros, por que existe finanças, etc. Tá? É preciso saber isso. E você não precisa acreditar que tal economista falou, porque, em geral, 99% dos economistas não entendem absolutamente nada da verdadeira economia. Economia é o modo como o ser humano produz a sua materialidade. E, nesse sentido, ninguém sabe. Esse livro, O Capital para Educadores, tem divulgado bastante nas universidades, qualquer disciplina, porque, inclusive, o segundo título dele é Aprender e Ensinar com Gosto a Teoria Científica do Valor. Saber como se produz a miséria. Não adianta simplesmente ficar brigando, porque tem uma minoria pequeníssima de ricos e o resto é tudo pobre. Isso é verdade, mas saber por que é isso? Como é que você, levantar de manhã, está colaborando para isso? Você que é classe média, por exemplo, como é que acontece? Como é que verdadeiramente acontece? Não porque você ouviu um mito, ou você ouviu um grande autor falar, que aquele trabalho, tudo aquilo que existe ao seu redor, é composto de sangue, suor e lágrimas de trabalhadores. Só existe dinheiro porque um trabalhador fez alguma coisa, produziu riqueza. Esse, eu acho que é o conhecimento primeiro que se deve dar na universidade, em qualquer campo da universidade, para que as pessoas se apropriem de um conhecimento mais real e possam mudar essa realidade quando se dispuser a fazer isso. Que maravilha, professor Paro. Concordo O plenamente. tempo é muito curto, Né? mas... Precisamos não simplesmente falar em economia, mas saber que a economia, ou deveria ser objetivo de uma economia ética, essa extirpação dessa desigualdade social em que o mundo, não só o Brasil, vive. Vou procurar ler atentamente o recente livro, O Capital para Educadores, ou Aprender e Ensinar com Gosto a Teoria Científica do Valor. Parabéns, professor Paro. Professor Paro, estamos chegando no final da nossa conversa, e tendo em vista que o movimento 2022, 2030, o Brasil e o mundo que queremos, procura envolver os jovens na construção de caminhos para termos um Brasil e um mundo melhor e mais justo, eu pediria que enviasse uma mensagem aos jovens que nos assistem. Bom, primeiro eu vou ser bastante prático. Vou dar o endereço do meu site, vitorparo.com.br. vitorparo, tudo junto.com.br. Lá vocês encontram tudo. Os meus livros, as minhas ideias, tem livro para baixar, tem muitas coisas, inclusive formas de comprar. Não é um site de venda, é um site de ideias. Para o jovem, o que eu posso dizer é o seguinte: ame o saber, procure conhecer, não queira simplesmente ficar dentro de si. A ciência, o desenvolvimento social, político da sociedade, já mais do que confirmou e provou
Se você quer felicidade, faça a felicidade daquele corpo a qual você pertence. Você não é único, você faz parte da humanidade. Cada coisa que você consome, você depende de vários bilhões de pessoas no mundo. Nós somos a síntese, cada um de nós, de bilhões de pessoas. Então, eu convido vocês, jovens, a procurarem conhecer. Não para ser mais feliz, claro, isso é uma parte, vá ser feliz. Pode ler até autoajuda, um monte de charlatão também precisa viver. Mas não se esqueça nunca, conhecer-se a si, conhecer ao mundo, é ler clássicos, é ler os grandes homens, é buscar conhecimentos universais que a história consagrou. É nesse sentido, é o recado que eu dou. Para não cairmos na miséria social, política, econômica que o mundo está à beira nesse momento. Pessoas morrendo, milhões de pessoas. Cada 6 segundos que nós estamos aqui, morre uma criança de fome no mundo. Tá? Isso devia preocupar você, muito mais do que saber se você vai para o céu ou para o inferno. E isso você pode ajudar. Você depende de bilhões de pessoas, mas você basta fazer bem o seu papel no sentido da humanidade inteira. Você não precisa ser nem um grande herói, um Napoleão, um Mahatma Gandhi. Não. Basta que você faça bem o seu papel para a humanidade, para o outro. Esse é o meu recado. Belo recado, professor Paro, né? Esse é o lema também da União Planetária, nossa parceira da Universidade de Brasília, né? Que bem expressou nessa bela mensagem aos jovens. Nós somos parte de um todo, né? E cada um com uma função desse todo, né? Devemos pensar na gente e nos outros também. Professor Paro, muito obrigado por esse depoimento, essa conversa muito importante e interessante, uma conversa que tem como fundo um cenário humanista, né? E essa é a educação que a gente almeja, né? Essa educação humanista, né? E não só voltada para o trabalho, mas para os outros, para a empatia. Muito obrigado, então, professor Paro, e queria dizer que esse e outros programas do movimento 2022-2030, o Brasil e o Mundo Queremos, podem ser acessados no canal YouTube do canal Supre. Gostaria de agradecer a todas e todos que estiveram com a gente e voltaremos a nos encontrar em uma próxima oportunidade. Até lá!